O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo o tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são palavras da nossa salvação. Podemos aplaudir a palavra de Deus. Podemos sentar. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, é uma alegria para mim poder estar aqui junto com vocês, mais uma vez, retornando aqui a essa comunidade, onde a gente vê a simplicidade de São Francisco e, ao mesmo tempo, aquilo que o Pai Seráfico trazia, uma fé viva, uma fé expectante, uma fé sobrenatural. Um povo que sabe se alegrar com pouco, e um pouco pela alegria de um povo que confia se torna muito diante de um Deus que é misericórdia e amor. É bem verdade que muitas tribulações essa comunidade tem enfrentado, muitas lutas, mas também é verdade que pela fé vocês têm vencido e vencerá cada vez mais. E é nessa certeza, meus irmãos, de que os escolhidos e as escolhidas do Senhor há de passar por esse cadinho da humilhação, do sofrimento e da perseguição. Jesus mesmo disse: se me perseguiram, hão de também perseguir a vocês. Mas se venci, vocês vencerão. E é nessa fé, nessa certeza, que mesmo diante de todas as dificuldades, a comunidade de Moquém dos Cantos se reúne para celebrar seu padroeiro. Nessa fé e nessa esperança, irmãos, nós queremos pedir a graça a Deus de continuarmos firmes nessa caminhada, que todo instante, toda hora e a cada segundo existe um ser espiritual maligno que luta contra aqueles que querem viver a vontade de Deus. E é pela fé, é pela oração, é pela vivência desse momento que nós iremos exorcizar o mal, exorcizar o espírito maligno que quer roubar as nossas almas, que já pagaram por ela. E o preço foi o sangue de Cristo. Jesus pagou a minha e a sua alma a preço do seu sangue derramado na cruz. Então nenhum de nós somos devedores da carne para viver amarrados, cativos dos seus apetites. Nós somos livres em Cristo, que pagou o preço, derramou seu sangue
por mim e por você. A palavra, o Evangelho, vem nos dizer, São Lucas, meus irmãos, de um homem que foi até Jesus. Alguém do meio da multidão disse: Jesus, mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: atenção, tomai cuidado contra todo o tipo de ganância. Então Jesus vem dizer: querido, a minha prioridade aqui nessa terra não é me entreter ou perder tempo com coisas transitórias ou de ganância de vocês, de brigas por herança. Não é assim que nós vivenciamos nos dias de hoje? Às vezes, o pai de família morre, a mãe morre e deixa aí um pedaço de chão que, se dividir em 10, não dá 10 covas. Aí tem aí tantos filhos brigando, e às vezes briga feia, intriga e até mesmo às vezes morte por conta de herança. E nós, por causa de um tostão, perdemos a eternidade. Por causa de tão pouco, perdemos a eternidade, meus irmãos. Então Jesus diz a esse homem: ora, quem me constituiu? Eu fui enviado pelo meu Pai para administrar as coisas espirituais aqui na terra. É como Jesus está dizendo, meus irmãos, embora nós vivemos nesse mundo e temos que trabalhar, temos que ter moradia, porque quem não tem casa vai dormir no relento, quem não tem uma cadeira para sentar, senta no chão, ou vai pedir emprestado, nós temos que ter essas coisas, o básico. Mas nós não podemos permitir que a ganância do ter, esquecendo do ser de Deus, venha nos devorar, venha nos dominar. Por isso muitos se perdem, porque coloca outro Deus na sua vida, que é o Deus dinheiro. E muitos estão se perdendo, falcatrua, rouba, engana, mente para chegar no poder. É assim que acontece. Não estão se importando com a sua salvação. Não estão preocupados se vão para o inferno depois de tudo. Porque o que importa é usufruir com toda ostentação, profanação, aquilo que nós adquirimos de uma forma muitas vezes desonesta. Mentindo, enganando, roubando, falcatruando. E Jesus vem dizer que nós devemos nos guardar de tudo isso, porque há um bem muito mais precioso do que essas coisas que passam. Jesus diz: a prata vai enferrujar, o vosso tesouro vão criar ferrugem, e o que ajuntastes, para quem vai ficar? Então, meus irmãos, nessa palavra, Jesus nos chama a atenção para nós nos preocuparmos com os bens espirituais, não meramente ou somente com os bens materiais. Cuidar do que nós estamos ajuntando no reino de Deus. Qual o material nós estamos mandando para lá? Qual o tesouro nós estamos guardando nesse cofre do coração de Deus no céu, para um dia, quando nós partirmos, recebermos? Qual o tesouro? Intriga, desavença, ódio, ira. Será que isso é o que nós estamos mandando para lá? Ou estamos mandando o tesouro do amor, da reconciliação, do perdão, da fé? Será que nós estamos vivenciando esses dias de novena com alegria no coração, sem contendas, sem brigas, fazendo o trabalho que nos foi confiado com amor, com zelo? Me deram novamente esse ano para zelar ali o chão da capela. Sim, que serviço lindo! Ora, como São Francisco se alegrava quando lhe dava o serviço de zelar o chão da capela. Um frade franciscano chamado Antônio, Santo Antônio,
Ele foi chamado para pregar em um lugar muito distante. E quando ele chegou lá, embora as pessoas não conhecessem ele fisicamente, mas conhecia do povo falar das suas belíssimas pregações, foi por isso que aquela comunidade o convidou. E quando ele chegou lá, que aquele povo disse: quem é você? Ele disse: sou o frade que veio para servir aqui. Aí o pessoal disse, então lá o superior disse: foi, vai lá para limpar aquela latrina. Latrina é os banheiros da época, certo? Chamava latrina porque não é que nem hoje, tem fosso, tem água, tem descarga, tem tudo mais, vaso sanitário. Não, era aquela latrina, um lugar à parte, onde aquelas fezes ficavam ali ressecadas, e depois ia limpar varrendo com a pá e jogando fora aquelas fezes. E aí o serviço que deram foi esse para ele, o grande pregador Antônio. E aí ele ficou lá, trabalhando. E o povo lá: cadê o pregador que a gente pediu? Era para chegar hoje, não chega, não chega, não chega. E o tempo foi passando. E aí meus irmãos depois: não, chegou aqui um tal do Antônio, mas nós colocamos lá para... ele veio para servir. Então ele foi lá, está lá limpando latrina. Aí o pessoal superior foi lá e quando chegou lá reconheceu, disse: Antônio, você está aqui trabalhando, limpando esses banheiros, mas você veio para pregar. Ele disse: não, eu vim para servir. Quando cheguei aqui, o serviço que me deram foi esse. E aí ele nos dá essa grande lição de servos. Não importa se te chamou para cantar no coral, se te chamou para organizar as velas no altar, se te chamou para varrer a capela, tudo é serviço digno para Deus. E olha que às vezes esse serviço mais humilde nos glorifica mais, porque esses que nós aparecem, às vezes pode entrar a vaidade, certo? Esses que nós aparecem, estamos à frente, o inimigo vai nos tentar na vaidade. Mas aqueles que ficam nos bastidores, dando sua contribuição, fazendo o seu trabalho, esses ficam tão distantes do inimigo tocar com a vaidade. E meus irmãos, não ficará sem sua recompensa. Isso é uma certeza do Evangelho. Não ficará. Então nós devemos fazer tudo e fazermos para o Senhor, com alegria. Mesmo que às vezes o coordenador, tão naquele corre-corre, não teve a atenção de muitas vezes dizer: eita, como foi bom esse serviço, como tu fez. Ou não teve tempo nem para me dar um bom dia, uma boa tarde naquele corre-corre. Não importa. É por Jesus que nós estamos. É por amor a Ele, a Jesus e ao Pai Seráfico, que tão bem soube dar a sua vida a Cristo e consumisse nesse serviço pelo Evangelho. Meus irmãos, São Francisco de Assis morreu com 24 enfermidades. E São Francisco, ele estava doente, e aí com muita peleja, conseguiram, através de uma passagem bíblica, se salvo engano, de Eclesiástico, falando que o médico foi deixado por Deus, foi que São Francisco cedeu aí uma consulta médica. E quando ele entrou naquele consultório, que o médico examinou, disse: Francisco, se os meus cálculos de medicina estão certos, para o final de setembro, para o início de outubro, você vai morrer. Olha o diagnóstico do médico. E São Francisco começou a pular de alegria dentro daquele consultório. E os frades ficaram lá fora esperando. Quando ele saiu daquele consultório, era pulando de alegria e louvando a Deus. Aí todos começaram também a louvar e se alegrar. Disse: eita, o médico deu uma boa notícia a Pai Francisco, olha a alegria dele. E quando chegaram perto dele: e aí, Pai Francisco, e aí, notícias boas? Ele: sim, notícias boas, meus filhos. O que é que o médico disse? Ele disse: o médico disse que no final de setembro para o início de outubro eu vou morrer. E aqueles que estavam tudo alegre começaram a ficar tristes, começaram a chorar, os frades. E Francisco alegre, meus irmãos, porque o santo tinha certeza que a morte, como dizia ele, era a última libertação que ele estava esperando para a alma sair do cárcere, que ele dizia cárcere. Ele tinha um corpo como uma cadeia que aprisionava a alma, e ele dizia: quando esse cárcere for arrebentado, quando essas cadeias cair por terra, que a irmã morte vem trazer essa libertação, eu irei dar o meu abraço definitivo em Deus.
Olha que certeza da eternidade. Mas nós temos medo. Ave Maria, vai no médico e o médico dá um diagnóstico desse. A gente morre antes do tempo. A gente morre antes do tempo. A irmã morte. Então, meus irmãos, o que fez São Francisco agir assim? Uma loucura? Não. Mas uma ascendência espiritual sem tamanho, uma proximidade de Deus tão grande que ele não temia a morte. E qualquer um de nós, se ascendermos espiritualmente, se estivermos mais próximos de Deus, pode ter certeza, também não vai temer a morte. Mas quanto mais nós nos afastamos da luz, mais medo nós vamos tendo de nós mesmos e da realidade que espera todo ser humano. Se Deus, que é Deus, passou pela morte, quem somos nós? Certo, meus irmãos? E por isso Jesus nos alerta: guardai-vos de toda ganância, porque a ganância leva a alma para o inferno. A ganância leva a alma para o inferno. E aí ele vai contar aqui uma parábola do homem. Tinha um homem, agricultor, muito bem conceituado, porque tinha muitos bens e muitas posses. E aí o seu roçado deu o dobro do que dava em um certo ano. E aí ele disse: olha, quanto legume, meu celeiro não cabe mais, vou aumentar. E aí ele aumentou os celeiros, e aí quando botou lá os peões para trabalhar, os seus trabalhadores, e apanhar tanto legume, cheiro os seus celeiros. E aí ele chegou um certo momento olhando e disse: eita menino, como eu tenho muito legume, arregala-te minha alma, porque tu tem muito haveres, não precisa te preocupar com nada. E Jesus vai e diz, contando a parábola: ó insensato, ainda nesta noite aquele homem iria morrer, disse o Senhor. E o que tu ajuntastes, para quem vai ficar? E assim acontece com quem é rico para si e não é rico diante de Deus. Então, meus irmãos, devemos nos preocupar em sermos ricos diante de Deus. Ricos diante de Deus. Temos um coração de criança, porque Jesus disse que se não se assemelhar a uma criança, não vai entrar no reino dos céus. Por que foi que Jesus disse isso? Porque a criança se alegra com tão pouco. É inocente. É puro. Eu me lembro no meu tempo de criança, que a gente fazia aqueles carrinhos de lata de sardinha, com um pneuzinho de borracha de chinelo. Fazia aqueles carros com água sanitária enchendo de areia, botava uma lambreta, puxava no cordão. Fazia um cavalo de pau e saía correndo. Colocava um pneu, saía empurrando. E era uma alegria grande, uma felicidade grande, como a criança se alegra com tão pouco. Então é isso que Jesus está dizendo. Se nós temos esse coração de criança, nós iremos ser sempre felizes ao olhar para o que temos, e teremos sempre um coração capaz de agradecer a Deus por aquilo que Ele nos concedeu. É motivo de louvor, é motivo de muita alegria e de agradecer a Deus por nós estarmos aqui, todos vivos, todos aparentemente com saúde. E quem está doente, peça a cura, que a palavra diz: pede e recebe. Ah, mas é uma doença grave. Não importa. O nosso Deus é o Deus do impossível. Tudo é possível aos que crê. Não é palavra minha, é palavra de Jesus. E nada disso nós estamos mortos. Nós só é vítima. Quando morremos, é o que vamos receber lá, o que a gente mandou daqui para lá, do bem, da caridade, do amor, da acolhida, do perdão. Então, meus irmãos, diante dessa palavra de hoje, em que Jesus nos exorta a entesourar, não para o mundo, mas para o reino dos céus.
Sejamos sempre ricos, mas ricos das graças de Deus e diante de Deus e para Deus. Cheios de Deus para transbordar Deus, para levar Deus e sermos sempre incansáveis no anúncio do Evangelho de Jesus, no anúncio da palavra de Deus. Tenham sempre esperança, caridade, perseverança, constância, fidelidade nesta missão de celebrar o Pai Seráfico, nessa missão das novenas da comunidade do Moquém dos Cândido. Nunca um se canse, nunca um desista. Cada ano se preparem cada vez mais melhor, se doem cada vez mais melhor, se entregue cada vez mais melhor, se lancem de todo o coração para fazer essa festa. Não permita, e aqui uma exortação, não permita que Satanás mate a alegria no coração de vocês de fazer essa festa, de fazer essa novena. Porque se por acaso já passou o desânimo, entenda, é porque o inimigo não quer. É porque o inimigo não quer. E se o inimigo não quer, é porque a comunidade está fazendo algo que alegra o coração de Deus. São Francisco de Assis é bem merecedor desse momento de festejo, de homenagem a ele. Por quê? Como diz, quando o fogo do amor nasceu no peito, vindo da luz tão radiante de Jesus, não resistiu a esse amor puro e perfeito, seguiu feliz os estigmas da cruz, e na pobreza foi erguer Santa Maria, e nela toda a igreja do Senhor, na Eucaristia, na alegria o dia a dia, ele vivia o Evangelho com fervor. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Momento de silêncio para deixar esta palavra cair no nosso coração. E nessa certeza de que acolhemos no nosso coração essa palavra e que ela gera seus frutos em nosso coração como terra boa, possamos, com uma fé semelhante à do Pai Seráfico, professá-la com voz forte.